Oi pessoal, mais vídeo no meu canal e hoje vamos aprender sobre o reino Monera, o reino Protoctista e o reino Fungi. Já vão ser 3 reinos logo de uma vez já. Então a gente vai aprender os 3 em um só vídeo, que é fácil de aprender os 3 decorar na nossa cabecinha. Então vamos nessa. O reino Monera ele é o reino das bactérias. Uma observação importante: o reino Monera é uma classificação tradicional. Atualmente, os organismos que eram colocados nele são principalmente distribuídos entre os domínios Bacteria e Arqueia. O que eles são? Os seres tradicionalmente classificados do reino Monera são procariontes, ou seja, suas células não possuem núcleo delimitado por membrana. Os principais representantes são as células, as bactérias e as cianobactérias. As características são que eles são geralmente unicelulares, procariontes, não possuem núcleo verdadeiro, possuem DNA ou nucleoide, não possuem organelas membranosas como mitocôndrias, podem viver sozinhos ou em colônia e são encontrados praticamente em todos os ambientes. As bactérias podem ter várias formas, entre elas a fórmula de cocos, que são arredondados, as fórmulas dos bacilos, que são os bastonetes, as fórmulas dos espirilos, que são espirilados, e as fórmulas de vibriões, que são parecidos com uma vírgula. A alimentação pode ser autótrofa e heterótrofas. Não complicado. As autótrofas produzem seu próprio alimento por meio de quando elas fazem o próximo alimento, como as plantas por meio da fotossíntese fazem o próximo alimento. As heterótrofas obtêm matérias orgânicas de outros seres e do ambiente. E a reprodução dele pode ser principalmente a divisão binária. Uma bactéria se divide e transforma em 2 bactérias. Também podem ser mecanismos de troca de material genético, como a conjugação, a transformação e a transdução. As cianobactérias são as bactérias capazes de realizar fotossíntese. Elas produzem matéria orgânica, liberam oxigênio, participam de cadeias alimentares aquáticas e podem contribuir para a fixação no nitrogênio. Os benefícios deles são na decomposição, ciclagem de nutrientes, produção de alimentos, produção de medicamentos, fixação do nitrogênio e participação de microbiota. Já os prejuízos são que algumas bactérias podem causar doenças como a tuberculose, a cólera, o tétano e a leptospirose. A gente também tem o reino protoctista. O nome protoctista é usado em algumas classificações escolares. Em classificações modernas, esse grupo não representa um único grupo evolutivo natural. Tradicionalmente, eles reúnem principalmente protozoários e algas. Os protozoários, por sua vez, são organismos geralmente unicelulares, eucariontes, heterótrofos e encontrados principalmente em ambientes aquáticos ou úmidos, como poças de água. As amebas movimentam-se utilizando os pseudópodes. Vamos pegar os exemplos. O paranércio usa os cílios para se locomover. O Trypanosoma crucis possui o flagelo. O Trypanosoma possui o flagelo. E o Plasmodium é o protozoário causador da malária. Alguns protozoários não apresentam estruturas locomotoras evidências em certas fases do ciclo. A reprodução deles pode ocorrer principalmente por assexuada, com divisão celular e em determinados grupos sexuados. E as doenças causadas por esses protozoários são a malária, por meio do Plasmodium, a doença das chagas, causada pelo Trypanosoma crucis, a leishmaniose, causada pela leishmania, a amebíase, causada pela entamoeba histolytica, e a giardíase, causada pela giardia. Ainda no reino protoctista, a gente tem as algas. Eu achava antigamente, antes de aprender, que as algas faziam parte do reino plantae, mas não, elas fazem parte do reino protoctista. As algas são tradicionalmente colocadas entre os protoctistas, pois são eucariontes e em geral autótrofas, realizando a fotossíntese. Elas podem ser unicelulares e multicelulares, quando são encontradas principalmente em ambientes aquáticos. Exemplos são
algas verdes, algas vermelhas, algas pardas, diatomáceas e dinoflagelados. As algas são extremamente importantes para ambientes aquáticos porque produzem matéria orgânica, participam do ciclo do carbono, servem de alimento para vários organismos e contribuem significantemente para a produção de oxigênio. Algumas proliferações de microalgas, especialmente certos dinoflagelados, podem produzir substâncias tóxicas e causar problemas ambientais. E essas são as marés vermelhas. Por fim, o último reino que a gente vai aprender, o reino fungi. Chegamos aos fungos. Os fungos são cogumelos, bolores e as leveduras. Os fungos são eucariontes, heterótrofos, não realizam fotossíntese, possuem parede celular de quitina e podem ser unicelulares ou multicelulares. Quitina é um material, é um negócio da unha, nossas unhas, a gente tem na unha. A levedura é um exemplo de fungo unicelular. Os cogumelos e muitos bolores são multicelulares. O que é bolores? Bolores quando você vai comer o pão e tá verde, tá bolorado. Passou da validade, tá verde, tá bolorado. Só de ver aquela parte verde. Mas tem umas jumentinhas de balão que pegam, cortam a parte verde e comem o resto do pão. Mas se você tá fazendo isso, você tá comendo o bolor da mesma forma. Até porque quando já tá ali é porque já se espalhou pro pão inteiro. E outra coisa também, quando você vai pegar um bolo, primeiro você pega e arranca um pedacinho. Corta o bolo em um pedaço com a mão. Se ficar meio que teias, pode jogar fora que tá ruim, tá cheio de fungo. Se não tiver, pode comer. Continuando. A gente também tem as hifas e o micélio. Nos fungos multicelulares, o corpo é formado por estruturas chamadas hifas. E o conjunto de hifas forma o micélio. Hifas formam um conjunto de hifas que formam o micélio. O micélio não é exatamente uma raiz. Ele é formado por hifas e desempenha funções relacionadas à absorção de nutrientes e crescimento do fungo. E a gente também tem a nutrição dos fungos. Os fungos são heterótrofos por absorção. Eles liberam enzimas sobre o alimento, realizando uma digestão fora do corpo. E depois eles absorvem os nutrientes. Eles podem atuar como decompositores, quando decompõem matéria orgânica morta, como parasitas, que obtêm nutrientes de organismos vivos e podem causar doenças, e mutualistas, que estabelecem relações que ambos os organismos podem se beneficiar. Uma outra curiosidade, existe um fungo chamado Cordyceps, que ele entra na cabeça da formiga e controla a formiga. Ele é conhecido como fungo do zumbi e ele controla as ações da formiga. Literalmente, quando ele entra dentro da formiga. É esquisito. Vou deixar até a foto aqui atrás. E é ruim bichinho, hein? Os fungos na decomposição. Os fungos têm uma enorme importância ecológica. Eles ajudam a decompor folhas, madeiras, animais mortos e restos orgânicos. Assim, nutrientes retornam ao ambiente e podem ser reutilizados pelos seres vivos. Os líquens são associações entre um fungo e um organismo fotossintetizante, geralmente uma alga ou uma cianobactéria. Um fungo oferece estrutura, proteção e ajuda na obtenção de água e sais minerais, enquanto o parceiro fotossintetizante produz matéria orgânica. A gente também tem as micorrizas, que são associações entre fungos e raízes de planta. O fungo pode aumentar a capacidade de planta de absorver água e sais minerais, enquanto ele recebe compostos orgânicos produzidos pela planta. E a gente também come fungo. Os fungos são muito importantes para os seres humanos. Algumas leveduras são utilizadas na produção de pães, massas fermentadas e bebidas e produtos fermentados. A fermentação realizada pelas leveduras produz o gás carbônico e álcool, a partir de açúcares dependendo das condições. O que mais que ele faz? Faz queijo. Alguns fungos são utilizados na fabricação e maturação de determinados queijos. Também faz o quê? Medicamentos. Alguns fungos produzem substâncias utilizadas na fabricação de medicamentos, incluindo antibióticos. Porém, alguns fungos podem causar as micoses, que são as doenças causadas pelo fungo.
Existem 3 tipos de doença. Alguns tipos de doença. As viroses causadas pelo vírus, as micoses causadas pelo fungo e as bacterioses causadas pela bactéria. Mas é a gripe. A gripe é o nome de uma virose. O nome de uma virose. Ponha na cabeça. Bom, alguns fungos causam as micoses, como o pé de atleta, candidíase e tinha. Também existem fungos que atacam plantas e podem causar prejuízos agrícolas. O que eu preciso decorar? Bactéria é um ser procarionte, protozoário é um ser eucarionte, fungo é eucarionte. O que mais, Pablo? Reino Monera é procarionte, mas geralmente unicelulares, bactérias e cianobactérias. Protoctista é eucarionte, protozoários e algas da classificação tradicional. O fungo é o reino eucariontes heterótrofos por absorção e paredes de quitinas e fungos. Só isso que você precisa colocar na cabeça. Fora isso, mais nada. Então até o próximo vídeo. Tchau. Estuda até o próximo vídeo. Tchau. Que bom falar tchau. Então até amanhã. Tchau.